Renda fixa americana. Será que vale a pena investir na renda fixa lá nos Estados Unidos? Nesse vídeo aqui eu quero te explicar tudo sobre os principais títulos de renda fixa que a gente tem lá, todas as características de cada um deles. E primeiro a gente vai falar sobre o mercado de renda fixa nos Estados Unidos, né? Primeira coisa que a gente já sabe, mas vale a pena reforçar, é que o dólar é a moeda mais forte do mundo. Então os Estados Unidos são a maior potência econômica do mundo até hoje, então vale a pena a gente diversificar o nosso patrimônio investindo lá nos Estados Unidos. E muita gente fala sobre diversificar e investir lá nos Estados Unidos na Bolsa de Valores, que tem as maiores empresas do mundo. E durante muito tempo não era tão interessante investir em renda fixa lá nos Estados Unidos por conta das taxas de juros. A gente sabe que historicamente a inflação nos Estados Unidos é mais baixa do que a inflação aqui no Brasil. Como consequência disso, as taxas de juros historicamente são mais baixas do que as taxas de juros aqui do Brasil. Mas como a gente pode ver neste gráfico aqui, que mostra a taxa de juros nas últimas décadas lá nos Estados Unidos, essa taxa vem subindo muito ao longo dos últimos meses, principalmente ali depois de 2020, depois de 2021, que estava próximo de 0%, né? 0,25%, 0,5% ao ano. Então as taxas de juros durante a pandemia estavam ali próximas de zero. Ou seja, você podia colocar muito dinheiro num título de renda fixa lá nos Estados Unidos, que mesmo assim você não ia ter um ganho tão interessante. Mas de um tempo para cá esse cenário veio mudando e essas taxas de juros recentemente aqui já chegaram acima de 4,5%. Então os juros lá nos Estados Unidos hoje está nessa faixa aí de 4,5% a 4,75% ao ano atualmente. O que faz naturalmente a procura, a demanda por títulos de renda fixa lá nos Estados Unidos aumentar. Então, por conta de toda essa mudança de cenário, as pessoas estão ficando mais interessadas em investir na renda fixa lá nos Estados Unidos e, naturalmente, com o passar do tempo, esses investimentos vão ficando mais acessíveis para nós investidores aqui do Brasil. Então esse é só um overview do cenário de como é o mercado de renda fixa lá nos Estados Unidos. Está ficando cada vez mais interessante de colocar o dinheiro em títulos como esse, justamente por conta da taxa de juros. Então você está recebendo ali 5% ao ano em dólar, então você ganha os 5% e ainda ganha a variação do dólar no período para você que quer trazer o dinheiro de volta aqui no Brasil. E assim como a gente tem no Brasil 3 grandes grupos de títulos, lá nos Estados Unidos a gente também vai ter exatamente a mesma coisa, que são os títulos que a gente vai emprestar o dinheiro para o governo, os títulos que a gente vai emprestar o dinheiro para alguma instituição financeira e os títulos que a gente vai emprestar para empresas não financeiras, para empresas mais corporativas mesmo. Então a gente vai ter um overview de como que funciona com as particularidades desses títulos em relação ao Brasil também. E para a gente começar, vamos falar dos títulos do governo, né? Que lá nos Estados Unidos também são chamados de títulos do Tesouro, só que em inglês, os Treasuries. E basicamente o que está acontecendo é você emprestar o seu dinheiro para o governo americano. Ao invés de prestar o dinheiro para o governo brasileiro, agora você vai emprestar o seu dinheiro pro governo americano, só que tem um detalhe que você não consegue investir diretamente nos títulos do Tesouro sem você ter o SSN, que é como se fosse o CPF americano, né? Então você precisa ou ter o SSN ou então ter muito dinheiro para conseguir investir valores muito elevados, mas caso você não tenha isso, você pode fazer, por exemplo, investindo através de fundos de investimento que comprem esses títulos, ou então em ETFs negociados na Bolsa de Valores, que não deixam de ser fundos de investimento também, mas que vão comprar esses títulos também. Então existem algumas formas que a gente vai falar ao longo desse vídeo aqui. Mas de forma geral, quais são as características, né? Aqui no Brasil a gente tem Tesouro Pré-fixado, Tesouro Selic, Tesouro IPCA, tem agora o Tesouro Renda Mais também. E lá nos Estados Unidos, como que funciona? Primeiro nós temos os Treasury Bills, que são títulos mais de curto prazo, que o vencimento deles pode variar ali de 4 a 52 semanas e normalmente esses títulos são pré-fixados. Nós temos os Treasury Notes, que tem vencimentos de 2, 3, 5, 7 e 10 anos, ou seja, você pode escolher o vencimento que você quer comprar ali no médio até um longo prazo ali nos 10 anos, por exemplo, e esses títulos normalmente eles são pré-fixados com juros semestrais. Temos também os Treasury Bonds, que aí são títulos mais de longo prazo, e esses títulos têm vencimento ali de 20 a 30 anos, e eles também são pré-fixados com juros semestrais. Nós temos os TIPS, que são Treasury Inflation Protected Securities, que são títulos atrelados à inflação, que tem um seguro ali contra a inflação, que são como se fosse o nosso Tesouro IPCA mesmo. Então, nesse caso, eles têm essa rentabilidade híbrida, que vai ter a correção pela inflação lá dos Estados
Estados Unidos, mais um juros real, que vai ter um pagamento semestral, e você pode escolher um vencimento também de 5, 10 ou 30 anos. E por fim, nós temos os Floating Rate Notes, ou seja, os FRNS, que o vencimento ali vai ser na casa dos 2 anos e eles são pós-fixados com pagamentos em 4 vezes ao ano. Então esse é um overview mais geral de como funcionam os títulos do Tesouro lá nos Estados Unidos, e dá para ver que eles são bem parecidos também com os títulos aqui no Brasil. Então nós temos os títulos pós-fixados, tem título atrelado à inflação, tem título também pré-fixado com juros semestral, e todos eles têm vencimentos diferentes, né, que podem ser ali de curto, médio ou longo prazo. Então a característica geral desses títulos costuma ser parecida com a característica que a gente tem aqui no Brasil, mas obviamente com as suas adaptações. Depois nós temos também a possibilidade de emprestar o nosso dinheiro para as empresas, e aí a gente vai comprar o quê? Os bonds ou corporate bonds, que são os títulos de empresas, títulos corporativos. Então são títulos de dívida de empresas lá nos Estados Unidos, ou até mesmo empresas brasileiras que resolvem emitir a sua dívida lá fora, porque às vezes pode ser mais fácil captar o dinheiro, dependendo do valor que elas estão querendo, ou então a taxa de juros pode ser mais atrativa. Enfim, tem várias questões que podem fazer uma empresa brasileira querer emitir o seu título lá nos Estados Unidos, e aí nesse caso elas vão emitir esses corporate bonds. E aí, basicamente, se a gente fosse fazer uma analogia com o mercado brasileiro, seriam as debêntures que a gente tem aqui, né? Que a gente está emprestando o nosso dinheiro para uma empresa e lá na frente vai receber o nosso dinheiro de volta acrescido de juros. E quais são as características específicas dos corporate bonds? Primeiro, o vencimento vai variar, obviamente, de acordo com a demanda daquela empresa. Então, qual que é o prazo de vencimento ideal para aquele título que ela está emitindo? Qual que é o projeto que ela vai pegar o dinheiro e vai colocar esse dinheiro lá naquele projeto? Então, depende do prazo do projeto para ela saber quando que ela vai ter o retorno para poder pagar o retorno dos investidores daquele título. Normalmente, esses bonds aí, eles têm uma rentabilidade pré-fixada com juros semestrais, e algumas não pagam esses cupons. Então, não tem cupom, é aquele bullet, né, que você vai resgatar tudo lá no vencimento. E tem uma característica interessante lá no mercado dos Estados Unidos também, que algumas desses bonds são perpétuos, ou seja, você não vai resgatar nunca o principal que você investiu. Você investe e fica recebendo juros para sempre. Eu até postei um vídeo recentemente lá no meu Instagram, se você não me segue, pode me seguir lá, que eu mostro um título, o mais antigo título de renda fixa que a gente tem disponível no mundo, né? Foi um título que foi comprado pela Universidade de Yale recentemente, que foi emitido lá no século 17 e até hoje ele paga juros. Então, obviamente, quem comprou o título lá no século 17 não está vivo para receber esses juros, mas esse título continua pagando juros até hoje. Então, isso é muito interessante, que existe essa possibilidade. No Brasil, isso não é muito comum, mas no mundo isso pode existir também. Outro ponto que vale a pena mencionar é que a maioria vai ter um rating, que a gente vai classificar como investment grade ou non-investment grade. São um grau de investimento, né? Grau de investimento ou sem o grau de investimento, que além daquela tabela de rating que a gente já conhece aqui no Brasil, que vai de A até C, por exemplo, ou depende de 1 a 5 estrelas, depende da agência classificadora de risco, lá eles têm essa outra nomenclatura para chamar os investimentos, né? A partir de certo nível de risco, eles ganham o chamado grau de investimento, investment grade. Então é uma forma da gente classificar esses títulos. E aí vale a pena mencionar também que podem existir os junk bonds, ou então high yields, que são aqueles títulos que eles têm uma classificação de risco um pouco mais inferior, abaixo de certo nível ali, abaixo de certo rating, que são empresas que naturalmente são mais arriscadas, mas que vão pagar um yield maior. Por isso que é o nome high yield, é um retorno, uma rentabilidade maior para compensar esse risco maior que os investidores vão correr. E também temos a possibilidade de encontrar esses bonds que são conversíveis em ações. Então, caso chegue lá na data do vencimento, ao invés de você resgatar o seu dinheiro, o principal que você tinha investido ali inicialmente, né? Você pode resgatar só os juros e você usa esse dinheiro do principal para converter em ações. Então, você deixa o dinheiro lá dentro da empresa e você se torna acionista. Ao invés de ser um credor simplesmente, você passa a ser um acionista também. E é mais comum você encontrar esses títulos lá nos Estados Unidos do que aqui no Brasil. Aqui no Brasil tem algumas possibilidades, mas é menos comum do que lá nos Estados Unidos. E por fim, nós temos também, antes de falar as formas mais fáceis da gente investir em todos esses títulos, sendo um investidor brasileiro, a gente vai falar agora dos títulos bancários, que são Certificates of Deposit. Basicamente, é como se fosse o certificado de depósito bancário que a gente tem aqui no Brasil, o famoso CDB. Então, também é um certificado de depósito, só que agora em inglês, e eles chamam lá só de CD. E aí, basicamente, igual a gente falou, é o prêmio estrangeiro
estrangeiro do CDB, que você vai emprestar o seu dinheiro para o banco e lá na frente você vai receber o seu dinheiro de volta com juros. E eles também têm a garantia até $250 mil pelo FDIC, que é como se fosse o FGC aqui no Brasil. Então eles também têm um seguro lá, só que aqui no Brasil o FGC ele é privado e lá nos Estados Unidos ele é uma instituição estatal, que é o Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC, que é esse seguro caso um banco quebre, igual aconteceu recentemente, por exemplo, os investidores eles têm direito de receber de volta até $250 mil naquela instituição financeira. O vencimento dos certificados de depósitos lá nos Estados Unidos, eles variam de 1 mês até 5 anos e diferente aqui do Brasil, que a gente tem a possibilidade de ter liquidez diária, nesse caso não tem liquidez diária. A liquidez é apenas no vencimento e normalmente eles são pré-fixados com juros semestrais. Mas beleza, então já entendemos como que funciona esse mercado de renda fixa nos Estados Unidos, que é bem parecido com o mercado de renda fixa aqui no Brasil, que a gente pode emprestar o dinheiro para o banco, para o governo ou para empresas não financeiras, mas esses produtos ainda não são tão acessíveis assim para os investidores brasileiros. Eles estão ficando mais acessíveis na medida que o tempo passa, mas ainda assim não é tão acessível. Mas beleza, quais são as alternativas que a gente tem? Como que a gente pode acessar esses produtos, mesmo que indiretamente sendo investidores aqui no Brasil? Primeira alternativa que eu separei para a gente falar é comprando ETFs lá fora. ETFs são títulos, são fundos de investimento negociados na Bolsa de Valores que eles tendem a replicar algum determinado índice ou buscar alguma certa rentabilidade específica. Então a gente tem a possibilidade de comprar, por exemplo, ETFs que vão comprar títulos do Tesouro Americano, títulos só de curto prazo, ou então ETFs que vão comprar títulos só de longo prazo no Tesouro Americano. Então existe essa possibilidade lá na Bolsa de Valores nos Estados Unidos. Basta abrir uma conta em uma corretora que te permite acessar a Bolsa Americana e comprar esses ETFs. Ou então, se você não quiser abrir conta numa corretora que te permite investir lá fora, você pode investir nesses ETFs comprando BDRs aqui no Brasil que replicam esses ETFs lá fora. Então são instituições brasileiras que vão comprar esses ETFs e vão emitir recibos, Brazilian Depositary Receipts, que são recibos de ações ou de ETFs americanos que são negociados na bolsa aqui no Brasil. Então, você pode comprar e naturalmente a sua rentabilidade vai ser bem parecida com a desses ETFs aí. E normalmente alguns ETFs lá nos Estados Unidos, eles pagam dividendos. E aí, se esses ETFs pagarem dividendos, você com um BDR na sua mão, você vai receber esse dividendo também, mas vai ter ali uma taxa aproximadamente 5% sobre os ganhos que você recebe nesses dividendos. E aí tem algumas características específicas sobre a tributação para quem é brasileiro, está investindo nos BDRs e também nos ETFs lá fora, mas pode ser assunto para um outro vídeo. Comenta aqui embaixo se você quiser. Não vou aprofundar em todos esses detalhes para o vídeo não ficar muito extenso. E aí, a última alternativa que a gente separou aqui para a gente falar são os fundos abertos. Fundos de investimento que compram esses ativos que a gente já mencionou ao longo desse vídeo aqui. Então tem fundo de investimento tanto lá nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil que vão comprar títulos do Tesouro, que vão comprar títulos de dívida de empresas lá fora. Então esses fundos de investimento, eles vão comprar todos esses títulos e você pode comprar uma cota desse fundo e aí naturalmente a sua rentabilidade vai ser a rentabilidade daquele fundo ali. Igual já existe fundo de renda fixa aqui no Brasil, fundo de ações, fundo multimercados. Então você já conhece as principais características dos fundos de investimento e aí existem aqueles fundos que eles vão se expor a esses títulos de renda fixa lá nos Estados Unidos. Então é uma das alternativas que a gente tem aqui também, talvez a mais acessível para os investidores aqui do Brasil. Beleza? Espero que tenham gostado desse vídeo. Se tiver ficado qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários ou então me chamar lá no meu direct do Instagram. Tamo junto e até a próxima.